Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa quinta-feira a gente vai falar sobre a derrota do Atlético Paranaense para o Novo Horizontino, que marcou a despedida do Furacão da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre essa partida. Então vamos lá para o terceiro dia seguido de um pós-jogo aqui do canal. Eu imagino que metade da audiência nem aguente mais me ver falando de campo e bola, mas fiquem tranquilos, amanhã não tem jogo do Atlético, então evidentemente a gente vai vir com alguma situação aí do dia a dia, talvez inclusive um apanhado das últimas notícias para poder comentar e passar as informações por direitinho aqui para vocês. Por hoje a gente vai falar de Atlético Paranaense 1, Novo Horizontino 3, partida que teve início às 17 horas dessa quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2024, lá no Estádio Municipal Doutor José Lancha Filho, na cidade paulista de Franca. E para essa partida, o técnico do Furacão, né, o Caco Espinosa, fez o que acho que a grande maioria das pessoas esperaria que ele fizesse, manteve a escalação que protagonizou a virada histórica, heróica, né, virada emocionante sobre o Grêmio nas oitavas de final. Então a gente teve um Atlético com o Felipe no gol, Fábio Lucas na lateral direita, Eduardo Silvino, Marcos André, o Marcão, e Léo Derick formando aí o quarteto de defensores. À frente deles, Guilherme Biro, João Cruz e Dudu. E mais à frente, formando o trio de atacantes, o Luca Priora, o Wallace e Felipe Chiquete. E, verdade seja dita, em nenhum momento, por mais curioso que possa ser, essa formação que serviu para o Atlético arrancar uma vitória importante sobre um dos grandes candidatos ao título na última fase, em nenhum momento essa formação se mostrou suficiente para fazer frente ao Novo Horizontino, que desde os minutos iniciais se mostrou mais preparado para esse confronto, desculpem, do que o Atlético. Isso tem uma série de fatores, uma questão que não pode ser ignorada, é a diferença de capacidade física das equipes. O time do Atlético fisicamente é bastante frágil, são jogadores menores, menos potentes fisicamente, né? São jogadores mais técnicos, e na comparação com alguns times da Copinha isso acaba pesando. Um desses casos foi o Novo Horizontino. Não que o Novo Horizontino não tenha qualidade, só estou pontuando uma diferença importante. E dentro desse cenário onde o Atlético precisa da qualidade dos seus jogadores para vencer os seus adversários fisicamente superiores, em nenhum momento o quarteto que seria responsável pela construção dessas oportunidades, são o Luca Priora, o João Cruz, o Dudu e o Felipe Chiquete, conseguiram de fato se associar, fazer jogadas combinadas, criar ocasiões de gol para abastecer um Wallace que, apesar de ser talvez o grande destaque do Atlético na Copinha, juntamente com alguns outros nomes, mas o artilheiro isolado, em nenhum momento recebeu uma bola em condições de levar perigo para o gol adversário. E isso se deu muito, a meu ver, pelo menos, por conta de uma característica comum a todos eles, são todos jogadores que se sentem à vontade em uma faixa muito similar de campo. No meio de campo, tanto o João Cruz quanto o Dudu, apesar de algumas características diferentes, são meias atacantes, são jogadores que vão bater de frente com os volantes adversários ali no último terço de campo, né, tentando dar o último passe, que cria uma situação importante. Pelo lado direito, o Luca, ele não é um ponta de origem, ele é um jogador que procura sempre o lado de dentro para jogar com os companheiros, para finalizar em gol. Não é um ponta de rabiscar, como dizem, não é muito a minha praia usar esse tipo de informação, esse tipo de expressão, mas não é o ponta do 1 contra 1, não é o ponta da velocidade, não é o ponta agressivo, e o mesmo vale para o Felipe Chiquete do outro lado, é um meio atacante, um segundo atacante, não é esse jogador, o ponta de gerar desequilíbrios importantes. Quem vinha fazendo isso muito bem, e hoje inclusive foi bem mais uma vez em alguns momentos, é o Léo Derick pelo lado esquerdo, e pelo lado esquerdo foi onde o Atlético conseguiu construir algumas situações interessantes nos primeiros 10 a 15 minutos de jogo, pelo menos, mas do lado direito, esse jogador de lado de campo, esse jogador da amplitude, do 1 contra 1, do desequilíbrio, ele não existe dentro desse esquema que o Caco Espinosa aplicou em alguns momentos na Copinha, e o Atlético acabou sentindo muito isso, porque se nos primeiros minutos o Léo Derick foi o caminho da mina, digamos assim, era através dele que o Atlético conseguia chegar à linha de fundo algumas vezes para criar algumas situações interessantes. A partir do momento que o técnico do Novo Horizontino inverte o camisa 10 dele de lado, o Café, para jogar do lado esquerdo do
do lado esquerdo da defesa do Atlético, lado direito do ataque do Novo Horizontino, toda essa dinâmica do Atlético muda muito, porque o Léo Derek, que ia até o fundo com alguma liberdade, né, até a linha de fundo adversária com alguma liberdade, passa a precisar se preocupar com a recomposição, e aí ele não avança tanto, nem de maneira tão agressiva, porque existe um jogador com quem ele precisa se preocupar às suas costas. Então, a válvula de escape do Atlético deixa de existir, ao mesmo tempo em que o Léo Derek também não deixa de tentar atacar, não deixa de ser um posicionamento avançado no campo, o que permite que o Novo Horizontino, de um modo geral, explore esse espaço com o Café ou com outros jogadores. E uma coisa que precisa ser muito bem explicada é que nesse contexto onde um lateral avança muito e outro fica, que foi o caso do Fábio Lucas, o Atlético acabou sofrendo muito, porque na medida em que as bolas eram esticadas, especialmente nas costas do Léo Derek, que era onde o espaço existia em maior proporção, a gente acaba gerando uma necessidade de coberturas, né? Então, o zagueiro do lado esquerdo, que no primeiro tempo foi o Marcão, precisava se deslocar para o lado esquerdo, o jogador imediatamente do lado direito, do lado dele, o Silvino, precisava cobrir o espaço que o Marcão deixou aberto, e o Fábio Lucas, consequentemente, cobriu o espaço que o Silvino deixou aberto. Então você vai gerando espaços entre os defensores, especialmente do outro lado da jogada, que acaba sendo muito convidativo para o ataque adversário, especialmente num jogo como hoje, onde o Atlético tinha de novo somente um volante e o Biro foi mais discreto do que foi contra o Grêmio, por exemplo, não conseguiu cobrir a mesma quantidade de espaço, e nesse contexto existia então muito espaço nos contra-ataques, tanto entre os jogadores da linha de defesa do Atlético, entre esses três defensores fixos, quanto à frente da área onde o Biro não conseguia cobrir e dar segurança para um espaço tão grande, visto que o Atlético jogava muito espaçado. Então, ao mesmo tempo que a gente não consegue construir oportunidades para nós, o Novo Horizontino começa a encontrar espaços e no final da primeira etapa, depois de algumas oportunidades criadas e desperdiçadas, uma parte delas com boas intervenções do Felipe, que fez mais um bom jogo, mais um excelente jogo na Copinha. Aparentemente a gente tem mais um goleiro, não sei o que a gente vai fazer com tanto goleiro, mas é melhor ter do que não ter. Parabéns para o Felipe, fez uma ótima Copa São Paulo. O Novo Horizontino abre o placar, repito, vai para o intervalo com uma vantagem de 1-0, quando acho que tudo que o Atlético queria era a oportunidade de ir para o vestiário com o jogo empatado para tentar se reagrupar, se reorganizar e tentar, enfim, melhorar em campo, crescer no jogo para buscar um resultado mais positivo. Mas a gente vai com uma desvantagem de um gol, o Caco Espinosa faz uma série de alterações, eu até acabei não anotando, deixa eu ver se eu consigo pegar isso aqui rapidinho para a gente poder comentar ponto a ponto. Vamos ver aqui. No intervalo entraram Kevin, Guilherme Bach e João Gomes, saíram Chiquete, o Lucas e o Marcão. Eu não entendi o Marcão. Para um time que vinha explorando tanto esse aspecto físico, como era o caso do Novo Horizontino, faz pouco sentido tirar do sistema defensivo do Atlético o único jogador tanto mais alto quanto fisicamente mais imponente, como é o caso do Marcão. Eu não teria feito isso, acho que faz pouco sentido que tenha sido feito, especialmente para colocar um Guilherme Bach, que é bem menos potente fisicamente, em outros momentos já jogou de volante, e aí na frente o João Gomes e o Kevin entram para tentar dar velocidade, um pouco de agressividade, mas assim, a verdade é que nenhum deles consegue realmente gerar um desafogo para um Atlético que se viu na maior parte do tempo dominado e encurralado por um Novo Horizontino melhor estruturado dentro de campo. A gente ainda teve outras mudanças, né, ao longo do jogo, tivemos a entrada do Sorriso no lugar do Biro, e aí a coisa realmente se torna bastante confusa, o Atlético abre mão praticamente do seu único volante, na sequência sai o Wallace entre o Lima, que é um jogador de meio de campo, então as mudanças, pelo menos na minha avaliação, é lógico que o Caco Espinosa pode vir aqui, não que ele vá vir aqui, mas poderia vir aqui explicar aquilo que ele imaginava quando fez essas mudanças, mas na minha forma de ver, achei bastante confusa a forma como ele mexeu no time, em nenhum momento o Atlético se mostrou capaz de uma reação, e quando o jogo foi interrompido pela chuva, o jogo ficou acho que 24 minutos parado, se não estiver enganado, estou puxando agora pela memória, o Atlético já se viu praticamente condenado, porque você sendo um time em desvantagem no placar, fisicamente menos potente, dentro de um campo molhado, encharcado, pesado, né, alagado, como realmente ficou o gramado lá do estádio José Lancha Filho, o Atlético se viu numa situação muito delicada e se conseguiu um gol para diminuir o placar, foi por mera casualidade, porque essas partidas
onde o gramado fica nesses estados, estão sujeitas a um efeito maior da aleatoriedade, então um bate-rebate permitiu que o Atlético descontasse a vantagem do marcador, mas a verdade é que a gente nem chegou realmente a ter esperança de um empate, porque no lance imediatamente conseguinte, o Novo Horizontino faz 3-1 de maneira bastante merecida, foi 3-1, como poderiam ter sido 4, 5, talvez 6, não fossem as boas intervenções do Felipe, e o Atlético está eliminado da Copa São Paulo. De positivo, acho que vai ficar a memória da vitória sobre o Grêmio, foi um jogo muito bacana de se assistir. De negativo, e isso para mim é mais importante, ou mais preocupante pelo menos, é que em nenhum momento esse time coletivamente pareceu funcionar, com exceção de momentos pontuais, como de repente contra o próprio Grêmio, e individualmente eu não vi alguns jogadores terem o mesmo destaque que a gente esperava deles. Isso vale para Dudu, isso vale para Chiquete, isso vale para o próprio Luca, isso vale, enfim, para uma série de jogadores, e isso é uma coisa que me preocupa muito, porque em outros anos, mesmo quando o Atlético não ia bem, a gente enxergava muito claramente 1 ou 2 ou 3 jogadores se destacando e conseguindo, pela sua qualidade técnica, pela sua capacidade individual, se destacar mesmo num coletivo que talvez não fosse tão funcional assim. E em 2024 isso acabou não acontecendo, muita gente ficou abaixo da linha da crítica. E aí, por fim, acho que é justo a gente, no momento de passar a régua da participação do Atlético na Copa São Paulo, falar sobre quem poderia, a meu ver, ser aproveitado na equipe principal durante o Campeonato Paranaense. O Felipe merece uma menção honrosa, mas com a quantidade de goleiros no elenco, o Atlético tem Gabriel Pereira, tem Mikael, que está com a seleção brasileira no torneio pré-olímpico, tem Léo Link, Bento, acho pouquíssimo provável que ele seja aproveitado, apesar de merecer. Acho que o Marcão poderia ser experimentado, embora ainda com um pouco de calma, é um jogador alto, com uma boa saída de bola. Talvez esse ano que vem, pode realmente começar a pintar na equipe principal, pensando, de repente, em se desenvolver a ponto de ser útil para o elenco em algum momento. No meio de campo, o Biro foi muito consciente ao longo dos jogos, bastante inteligente, tecnicamente. Pode não ter sido brilhante, mas foi muito... Foi bem, foi preciso, foi consistente nas suas participações. Contra o Grêmio soube ser decisivo, acho que tem sim que ser observado. Então o Biro, para mim, é quase que uma obrigação a observação dele. O Dudu precisa ser observado, se não pelo desempenho na Copinha, que foi bastante oscilante, pelo fato de que o Atlético acabou vendendo o Vitor Bueno, e ao que se sabe, não haverá uma reposição, uma contratação de um jogador nessa posição. O Atlético conta com o Zapelli, o Christian e o Dudu para uma eventualidade, então já que o Dudu faz parte do planejamento, é importante que ele tenha oportunidade de jogar durante o Campeonato Paranaense. O Wallace poderia ser testado, vamos ver aí se o Atlético avança ou não na contratação de um centroavante, surgiram novidades aí ao longo do dia, e acredito que o Chiquete poderia receber algumas oportunidades, mas esse mais por uma memória minha daquilo que ele fez em outros momentos do que propriamente pela bola que ele jogou na Copinha. Achei que o Chiquete foi bastante discreto, para dizer o mínimo. O Luca acho um nome interessante, mas acho que ficaria para o próximo ano, mesmo caso do João Cruz, talvez do Sorriso. Acho que não estão no momento ainda de dar esse salto. A meu ver, quem poderia ser aproveitado, repito, Marcão, com cuidado, né, começar a ser aproveitado, Sorriso ser testado, o Biro ser testado para valer, assim como o Dudu, porque o Atlético conta com ele, e mais à frente o Wallace pela qualidade que ele mostrou frente ao gol. E você, gente, o que acharam do jogo de hoje? O que acharam da campanha do Atlético na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Como eu sempre digo, eu leio todos e respondo todos. E se você chegou até aqui, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações, compartilhe o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense aqui no canal Palavra Atleticano amanhã. Então, muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.